Muito bem. Então, vamos começar com esse desafio aí. Essa sequência, ver se essa sequência converge ou não. Ok. Ok. Claro, nós vamos fazer vários exemplos depois, tá? Ok. Deixa eu ver esse aqui. Então, vamos colocar aqui solução. O que você acha? Essa série converge, não converge? O que você pode dizer? E aí? Algum comentário? Converge? Tá, tem mais alguém que diz que converge? Ok. Que converge, o n elevado a n cresce mais rápido, muito mais rápido, diz o Diego. É isso mesmo, tá? Ele cresce muito mais rápido nisso. Ok. Então, como que a gente prova isso? Como que a gente prova isso? Vamos ao limite, né? Tá. E aí? Que eu vou aplicar? Vai para onde? Expandindo. Tá. Ok. Bom, quando você vê uma coisa aqui, é difícil e você não pode fazer assim, né? Não vai colocar x, né? Primeiro calcula o fatorial de x. Não existe, né? Fatorial de x. Então, não existe uma função que te ajude, tá? Então, você não vai calcular assim, né? O que a gente vai fazer, tá? Vamos fazer o seguinte. Observamos que os elementos de esse aqui, dessa sequência, né? São... Okay, se você observa, o primeiro elemento é 1 dividido por 1, né? Ok? E o segundo elemento é o segundo elemento. 1/6 nos diz Diego, né? Seria fatorial de... peraí. Quando n vale 1, o fatorial de 1 é 1, e aqui seria 1 elevado a 1, 1. Quando eu tenho aqui 2, seria 1 vezes 2, né? 1 vezes 2, que é 2, né? E aqui seria 2 elevado a quadrado, né? Isso. Aí seria 2 sobre 4, 1/2, né? Por essa razão que 1/2, né? Ok. O outro seria 1 vezes 2 vezes 3, correto? E aqui seria 3 elevado ao cubo, né? 3 elevado ao cubo. Isso. Dá 1 sobre 3. É isso? Dá 1 sobre 3? Não, dá 2 sobre 9, né? Dá 3 sobre 9? 2 sobre 9. Tá, expandindo essa coisa aqui, se quiser, isso é assim. Esse aqui vai sumir, 3 com 3, 2 sobre 9, né? E aqui ficaria 2 vezes 2, né? Ó. Ok. E depois ficaria 1, 2, 3, aqui seria 4 vezes 4, e aqui seria 4 vezes 4, né? 4 vezes 4. Ok? Ok. Então, isso aqui vai crescendo ou vai decrescendo? O que você acha?
Vai crescendo ou vai decrescendo? Vai aumentando ou vai diminuindo? Diminuindo. Diminuindo, né? Diminuindo, perdão. Diminuindo, né? Essa palavra crescer, decrescer, nem falei, mas vocês vão, com certeza, já entenderam, né? Ok. Uhum. Ok, então vamos tentar fazer isso. Uhum. Vamos lá. Então, de forma geral, é isso, né? Ok. Tá. Então, a gente acha que vai diminuindo, né? E, ok. Cadê meu livrinho aí? Deixa eu voltar aqui. Onde que eu fiquei? Uhum. Pronto, já estou no... Uhum. O que a gente vai fazer? Então, a gente acha que vai diminuindo, ok? Mas será que ele vai diminuir tanto e chega talvez até o zero ou não chega ao zero? Como é que é, né? Isso a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, ele vai diminuindo. Tarará, diminui, ok. Vamos fazer uma coisa interessante. O termo enésimo vai ser uma coisa parecida com essa. 1, 2, 3, multiplica até n, certo? E aqui embaixo vai ser n, né? N vezes N, opa, vezes N, vezes, opa, vezes, né? E N vezes, né? Certo? Aqui tem N vezes, tá? Tá ok? Ele repete N vezes, tá bom? E aí continua, né? Bom, então o que que eu posso fazer aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. Talvez você já viu, já sabe, então é o seguinte que a gente vai fazer. Essa expressão aqui, né, esse aqui, né? Vou centralizar. Essa expressão aqui, vou tirar isso aqui, você entendeu? Então aqui só fica com isso. Pronto. Essa expressão aqui, a gente pode escrever assim, né? A gente pode escrever assim. Vou tirar esse 1 sobre n. 1 dividido por n. Vou tirar daqui. Vou tirar daqui. Tá bom? Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa, certo? Ok. Muito bem. Agora eu pergunto. Essa expressão aqui, eu digo, é um número menor que 1. Vocês concordam? Sim ou não? Vocês concordam que esse número que está aí, 2, 3, até n, é menor que dividido por n, seria n menos 1 vezes n, né? Por quê? Claro que sim, né? Por quê? 2 é menor que n. Então, 2 sobre n é menor que 1. 3 é menor que n, portanto, é menor que 1. Aqui, n é menor ou igual que 1. N, né? É igual, na verdade. Você pode cancelar até, tá? Mas aqui sempre vai ter n. Então, essa expressão, né? Isso aqui é menor que 1, ok? Então, temos que essa expressão aqui é menor que isto vezes 1, vezes isso aqui, vezes 1. Só que esse aqui vale 1.
Então, isso aqui é menor que esse aqui. E tem outra coisa, né? Isso para terminar nossa demonstraçãozinha aqui. Esse aqui, obviamente, é maior que 1, porque o primeiro elemento maior que 0. É maior que 1 também, maior ou igual que 1. Maior que 0, né? Então, posso usar o teorema de confronto, né? Assim, usando o teorema do confronto. Temos que isso aqui vai para 0. Isso já é 0. Então, isso aqui tem que ir para 0, né? O limite disso aí é 0. Correto? Tá bom? Não precisa ser menor ou igual? Deixa eu ver. A palavra menor ou igual significa menor ou igual, né? Portanto, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui, cadê? Isso aqui é menor ou igual que 1, correto? É menor que 1, sim. Mas se eu acrescento uma coisa que não interessa se isso é verdade ou não, isso aqui é menor ou igual, tá? Então, aqui pode ser menor ou igual, funciona, tá? O teorema de confronto funciona mesmo quando seja menor, tá? Ok? Se você enuncia o mesmo teorema de confronto, funciona, tá? Não tem problema, tá? Funciona. Ok? Porque o teorema diz menor, né? O teorema de confronto diz, se AN menor ou igual que BN e CN menor ou, então dá a opção que pode ser menor também, igual que CN, e o AN vai para um número e o CN vai para o mesmo número, então tudo vai para o mesmo número, tá? Deixa eu ver, cadê o nosso livrinho? Deu para entender, Diego? O termo confronto diz menor ou igual, né? Tá bom? Então, se é ou, então pode usar os dois, tá? Vou deixar assim, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Então, tranquilo, né? Tá bom. Então, agora vamos brincar com outra coisa aqui agora. É isso. Agora, um exemplo que é necessário mesmo, tá? É o seguinte. Para quais valores de R ou a sequência R elevado a N converge, ok? Quando que essa série converge, tá? Para quais valores? Então, vamos lá, vamos tentar resolver, né? Ok. Primeiro, começamos com os casos mais simples. Qual o caso mais simples que você pode imaginar aí? R igual a 1. R igual a 1. Quando R vale 0, aí tem R igual a 1 também, muito bem. Ok? São casos mais simples, né? Ok? Então, vamos começar com esses valores simples, né? Então, vamos fazer assim. Então, primeiro caso, quando R vale 0, né? Então, quando R é igual a 0. Será que tem um problema com isso? Facilmente eu tenho limite, limite de R elevado a N, né? Certo? Igual ao limite já que R vale 0, seria 0 elevado a quem? A N. Isso daria quanto? A quanto é isso aí?
Que foi? Dá zero, não dá? Dá zero, tem que dar zero, ué. Ok, eu acho que está tendo uma pequena confusão aqui, é o seguinte, tá? Quando R vale zero, essa sequência, a sequência vira o quê? Antes de aplicar qualquer coisa. Essa sequência, afinal, vira o seguinte, é zero elevado a n. Opa. Ok? Então, quais são os elementos dessa sequência? Quando n vale 1, ele vale zero. Quando n vale 2, ele vale 0 elevado ao quadrado. 0. 0. E assim vai. É uma sequência constante de zeros, tá? Ok? E, aliás, aqui seria limite de 0 elevado a n. É 0. Ok? Aqui, claro, esqueci. Quando n vai para o infinito. Quer dizer, é isso, tá? Aqui também. É uma sequência constante. Vai dar quanto? Vai dar 0. Não é, n não é, perdão. Esse n aqui, ele vai mudando conforme vai avançando o n, tá? Ok? Não é 0 elevado ao infinito, tá? A sequência é constante, tá? Veja. Quando eu escrevo assim, estou querendo 0 elevado a n. E como que é essa sequência, 0 elevado a n? Né? Olha, pensa nisso aqui. Se você colocar assim, daqui a pouco eu vou colocar outra, né? Deixa eu ver essa sequência. Cadê? Se eu tivesse essa sequência. 2 elevado a n. Como são os elementos? Ah, os elementos, professor, é quando n vale 1, isso vale 2. Quando n vale 2, ele vale 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta. Esses são os elementos. Certo? Então, escrito de outra maneira, isso aqui é 4, 8, 16, 32. Bom, nesse caso, a série, essa sequência não converge. Correto? Tá? É isso que eu fiz, não fiz mais nada, tá, Diego? Tá bom? Ok? Ok? Então, eu só abri e usei a definição de sequência, tá? Aliás, porque 0 elevado a qualquer coisa é 0, tá? Ok? Menos o 0 elevado a 0, né? Claro. Ok? Então tenho isso. Pronto. Seguinte. Ok, então vamos lá. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo? Nós temos... Opa, nós temos... Analisamos o primeiro caso, quando R vale 0. Vamos analisar os outros casos, né? Aqui alguém colocou R igual a 1. Bom, teríamos que analisar R igual a 2, R igual a 3, mas vamos pensar de forma direta. Aqui vamos analisar quando R vale menos 1 também. Já sabemos quando R vale 0, a sequência converge. Agora vamos ver quando R vale 1. O que vai acontecer, tá? Então, vamos fazer parecido. Quando R vale 1, a nossa sequência vai ser uma sequência parecida, tá? Quando R vale 1, eu vou ter uma sequência. O Rn vai virar 1 elevado a n. E eu tenho uma sequência de 1s. Certo? Ok? E, portanto, o limite de Rn vai ser algo parecido. Rn vai ser 1 elevado a n. Só que 1 elevado a n é sempre 1. E limite de 1, 1. Perfeito? Nada demais, certo? Então, já está. Então, aqui também, a nossa sequência converge. Vamos ver com R igual a menos 1, o que acontece?
Então, quando R vale menos 1, o que acontece? Quando R vale menos 1, eu tenho menos 1 elevado a N. Correto? E essa sequência converge ou não converge? Aí está. Já eu ia escrever, né? Vai ser, essa sequência vai dar, o primeiro elemento é menos 1, tá? O segundo elemento 1, e aqui menos 1, ó. Menos 1, 1 e etc, etc. Vai continuando assim, né? Se ele não converge, perdão, a sequência não converge. Por que não converge? Essa sequência não converge, tá? Por que não converge? Porque ela não tem limite? Sim, porque não tem limite. Não tende a um valor, tá? Mas nós aprendimos na aula passada. Porque se dividir em duas subsequências dá limites diferentes. Isso. Ele possui, pelo menos, né, duas subsequências com limites diferentes, tá? Ok? Então, é isso mesmo. Essa vai ser a resposta, tá? Ok? As outras não? Não, porque não são matemáticas, tá? Essas não são respostas matemáticas, tá? Ok? Ok. 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 A sequência não converge. Por que não converge? Pois ela possui duas subsequências que você rapidamente já percebeu quais são, né? A sequência de uns. Peraí, só um pouquinho, Diego. Vai que é? Devemos testar valores entre 0 e 1. Como assim? Por quê? É porque talvez em valores entre 0 e 1, talvez vai tender a 0, por causa que um número menor que 1 e maior que 0, quando você vai elevando e dá números maiores, ele vai ficando cada vez menor. Tá ok, tá ok. Não, não. Já sei o que você está perguntando, né? Você está perguntando números entre 0 e 1, né? Números que estão aqui, por exemplo, né? É isso, né? Quando os números estão por aqui, entre 0 e 1. Isso, tá. A gente vai fazer. Multiplicar número entre 0 e menos 1 também, né? Isso, aqui também. Aqui também. Aqui também. Só a gente começou a fazer, a gente fez esse. A gente fez esse. A gente está fazendo esse. E ainda faltam os outros, né? Ok? Tá bom? Então, estamos com esse aqui primeiro. Ele não converge. Então, por que não converge? Porque consigo, né? Consigo duas subsequências. Uma desse tipo, seria pegando somente os termos pares, né? Eu consigo a outra subsequência, obviamente, somente que tenha uns. E todas essas sequências que convergem a limites diferentes, né? Então, eu tenho uma sequência, que seria esse aqui, que é divergente. Por quê? Porque tem duas subsequências que convergem a limites diferentes, tá? Pronto, essa é a nossa resposta, tá? Então, agora se o colega disse, né? Vamos testar os valores entre 0 e 1? Sim. Bom, então, vamos fazer assim. Para números que estão entre 0 e 1, seria esse caso aqui, né? Daqui, aqui. Faltaria esse caso aqui para números entre 0 e menos 1. Está faltando, né? Por enquanto, aqui a nossa sequência diverge. Nesse pontinho diverge, tá? Então, vamos ver o que acontece entre esses números, entre menos 1, e 1. O 0 eu não preciso porque já analisei, tá? Isso pode ser escrito de forma bem compacta, assim. Olha só. Todos os pontinhos que você vê aqui, todos os pontinhos que estão aqui, todos os pontos que estão aqui, daqui,
até aqui, todos eles têm tamanho menor que 1, né? Então, a gente escreve assim, todos os pontos são menores que 1, assim, tá bom? Ok? Todos têm tamanho menor que 1. Ok? Bom, e se eu quero excluir o zero, que não vai ser, que já não precisa, eu escrevo assim, maior que zero. Assim, os R, que são de tamanho menor que 1 e não são zero, são todos esses pontinhos, tá? Bom, esse aí é muito... Tá, é isso que eu posso fazer, tá? É isso que eu vou fazer, tá? Isso é equivalente com esse intervalo. Todos os pontos que estão entre menos 1 e 0, que não são 0, e que são maiores que 1 também. Menor que 1, está entre, 0 entre menos 1 e 1, e que não são 0, tá? Então, eu vou escrever assim, quando... Já fiz com 0, já fiz com 1, já fiz com menos 1. Então, vou fazer agora com, quando eu tenho isto, quando R é menor que 1, módulo, né? O que a gente tem agora? Bom, o que você acha? A série converge ou diverge? Converge. Falei sempre toda hora, estou falando série, mas é sequência, tá? Eu sempre estou confundindo, tá? Então, seu colega disse que converge, tá? Então, o argumento que eu tenho seria o seguinte, tá? Veja o que eu vou fazer. Tá? Ele diz que vai diminuindo, o Diego diz que vai diminuindo, mas não sabe se vai chegar a zero, tá? Vamos fazer assim. Eu vou calcular primeiro o limite do módulo. Mas por que, professor? Porque depois vou calcular o limite do RN, tá? O limite do módulo. Se o limite do módulo converge, então, e vai para... vou fazer primeiro essa conta, tá? Veja. Isso aqui, pelo que vocês sabem, pode ser visto da seguinte maneira. O Nzinho, posso tirar, fica assim. Ninguém vai se ofender com isso. Por quê? Rn significa repetir n vezes o R, correto? R vezes R, vezes R, vezes R, n vezes. Seria módulo de R várias vezes. E o produto dos módulos. Vai ser módulo de R, módulo de R, módulo de R, várias vezes. N vezes. Então, está aqui, ó. Ok? Vai sair o Nzinho para fora. Pronto. Bom, agora, eu sei que esse número é um número menor que 1. Ok? E o que acontece com um número menor que 1? O que acontece com isso aí? Deixa eu escrever aqui. Isso é uma coisa que eu lembro ter visto em cálculo 1. Esse assim. Digamos isso aqui. Limite de 1 meio, que é um número menor que 1, tá? Elevado a n. O que você acha? Isso vai para onde? Vai para zero, né? Certo? Isso que você viu em cálculo, tá? Isso você viu em cálculo. Zerinho. Limite. Por mais que seja, é um número menor que 1, né? Entre 1 e 0, né? 1 sobre 10 vai para zero, não tem jeito, vai para zero. Então, esse numerinho aqui é menor que 1. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser zero. Aí está. O que provei? Provei que o limite do módulo do Rn vai para zero. Limite do módulo de uma sequência vai para zero. Então, pelo que a gente já viu anteriormente, a gente viu, deixa eu ver, copiar meu caderninho aqui, meu livrinho. Olha só, da aula passada, a gente viu o seguinte. Cadê você? Aqui, ó. Limite do módulo HN vale zero. Então, o limite sem o módulo vale zero, né? Então, pegar o que você estudou bastante, né? Tentou fazer, resolver. Então, o limite sem o módulo vale zero. Tá bom? É para isso que servem as propriedades que a gente utilizou. Ok? Não estão somente para de enfeite, né? Aí está. Muito bem? Muito bem.
Tá, vou continuar então. Então, para R entre menos 1 e 1, isso aí converge, tá? Vamos lá. Próximo item. Seria o R. Né? Ok. Já analisamos aqui, né? Quando R vale menos 1, quando R vale 0, quando R vale 1. E quando R está entre menos 1 e 1, quer dizer, daqui até aqui, 0, quando é 0, converge. Quando e 1 também converge, tá? Aqui converge. Ok? Quando R é menor ou igual que 1, incluindo 0, tá? Aqui em 0 também converge. Quando é maior que menos 1, converge, tá? Nesse espaço ela converge, tá? Então, todos os pontos convergem. Agora, vamos analisar agora esse caso aqui. Quando R é menor que menos 1, e o outro caso aqui, desse lado, quando R é maior que 1. Certo? Os dois casos não são igualzinhos, tá? Então, deixa eu fazer assim. Quando R é maior que 1, o que acontece? O limite é RE, né? Seu módulo, tá? Vale quanto? Quanto vale esse limite? Diverge, é isso mesmo. Mas ele diverge para mais infinito, certo? Porque R maior que 1, ok? Vai para mais infinito, né? Ou infinito estaria bom, mas só que para... Só tem infinito, não tem mais infinito, né? Mas para que fique claro, ele está indo para esse aí, mais infinito, tá? Porque R positivo, ele vai crescendo, tá? Então, agora vamos ver o F. Quando R é menor que 1, perdão, menor que menos 1. E aí, a nossa sequência converge ou não converge? Diverge? Por que diverge, então? Por que diverge? Tem subsequência indo a limites diferentes. Na verdade, tem subsequência. Não tem subsequência que converge, tá? Tem subsequência. Isso, fica oscilando o sinal. Tem uma subsequência divergente, tá? E, de novo, isso foi visto antes, tá? Lembrando aqui que a gente viu assim, né? Se eu tenho uma sequência que tem... aqui, se você tem uma sequência... Se Bn é uma subsequência divergente de alguma sequência, então a própria sequência diverge. Então é isso que vamos escrever, tá? Ok. Quando R vale menos 1, a nossa sequência fica assim, tá? O Rn. R é menor que menos 1, né? Então, olha, ele tem... aqui tem o R. Então, eu tenho R quadrado, R cubo, R quarta. Certo? Bom, já que R é menor que menos 1, então essa quantidade é negativa, correto? Essa quantidade é negativa. E essa quantidade é o quê? Positiva. Ok? Como é positiva e R é menor que menos 1, essa quantidade positiva maior que 1. Essa quantidade positiva maior que 1, tá?
essa quantidade é negativa, essa quantidade é positiva, e maior que 1 ainda, tá? E ainda esse aqui vai ser maior que esse aqui, ok? Ok? Então, quando R maior, é menor que menos 1, na verdade, isso aqui, essa sequência que estamos vendo, possui uma subsequência divergente. Tem um monte, claro, de subsequência divergente, tá? Por exemplo, a sequência formada somente pelos números pares, né? Pelos termos pares. Essa sequência aqui é divergente. Certo? Ela diverge. E esse aqui, né? É divergente, tá? Correto? Bom, se eu tomasse a sequência dos números ímpares, ele vai ter vai ser uma subsequência divergente, mais para divergente para menos infinito. Ok? Bom, resumindo, vamos ter o seguinte. A série vai convergir, perdão, a sequência vai convergir somente, né, como a gente viu aqui, quando R está entre menos 1 aberto e 1 fechadinho, né? Ok? Então, essa sequência aqui o limite dessa coisa aí, eu posso saber que é o seguinte. Então, ele é 0, quando R vale 0, né? O limite vai ser 0. Aliás, quando R é 0, ou quando R em módulo é menor que 1 também, tá? Calminha. Então, quando R é menor que 1 em módulo, ele converge, tá? Para 1. Ok, quando em módulo esse aqui é menor que 1, ele vai para 0, né? Porque aqui, ó, R em módulo é menor que 1, ele vai para 0. E, aliás, quando R vale 0, que não está aqui, mas está no primeiro caso que a gente fez, né, que também vai ser satisfeito, isso vai para 0. E o segundo caso é que ele vale 1 quando o R vale 1. Em ambos casos aqui temos convergência, né? E em RE, né? Quando RE é um módulo maior que 1, a nossa sequência diverge. Ela diverge. Opa. Isso acontece quando em módulo o R é maior que 1. Perfeito? Ok? Só converge, então, a nossa sequência converge só quando está entre menos 1 e 1. Mas em menos 1 não pode ser negativo. R não pode ser menos 1, tá? Então, ou esse aqui converge e somente se o Rzinho não for menos 1, tá? O R tem que ser maior que menos 1 e pode ser igual, menor ou igual que o 1. Perfeito. Aí está. Tá bom? Então já analisamos todos os casos, tá? Tá? Analisamos todos os casos. Ok? Isso vai ser útil? Vai ser útil demais, tá? Vai ser muito útil. Ok? Resuminho, aqui, nós temos, se R está entre menos 1
aberto e 1 fechadinho. Então, aqui, converge. Em todos os outros casos, não é só nesse caso que converge, tá? Então, todos os outros casos, quando R é maior que 1, a sequência diverge. Quando é igual ou menor que menos 1, aqui temos diverge, tá? A nossa sequência diverge. Só converge nesse casinho aqui, né? Aqui. Ok? Isso vai ser novamente útil, tá? Na hora de calcular sequências, séries, outras coisas mais parecidas. Tá. Muito bem. Vamos passar a outro assunto aqui. Chama-se convergência monótona. Por que vamos falar disso? É que muitas sequências são interessantes. Eles vão crescendo, certo? Vão diminuindo. E tem algumas sequências que podem oscilar, tá? Mas podemos encontrar sequências que sempre vão crescendo. A gente vai chamar isso aí de sequências crescentes, tá? Então, isso é o assunto chamado de convergência monótona. Primeiro, o que é uma sequência crescente decrescente? Vamos ver. Então, vamos colocar uma definição. Cadê? Definição. Definição. Então, uma sequência qualquer uma sequência AN, ela vai ser, primeira coisa, ó, crescente, se, bom, de onde vou tirar essa ideia crescente, tá? Bom, vamos lembrar aqui um pouquinho. Vocês lembram aqui que são funções crescentes, né? O gráfico de uma função crescente, pelo menos você lembra, né? Uma função crescente. Ah, o gráfico dele é uma coisa assim, professor, crescente, certo? Ah, se você pegou o número x e pegou o número y, o f de x é ainda menor que o f de y. Né? Se você tem x menor que y, então é preservada essa ordem, tá? Ok? Quando a função é crescente. Por quê? Veja o gráfico. Se x, aqui está o f de x, e aqui está o f de y. Correto? Isso é uma sequência, uma função crescente. E a ideia é a mesma, tá? Agora, para sequências. Então, se você pegar um n e depois pega um n mais 1 ou n mais 2, quer dizer, uma sequência, o número, olha, um depois do outro. Então, o AN tem que ser menor que AN mais 1, para que seja uma sequência crescente, tá bom? Ok? Tá, vamos lá. Então, uma sequência crescente se o AN é menor que o próximo elemento, tá? O próximo elemento é o AN mais 1. É isso que está dizendo, tá? Isso sempre, tá? Perfeito? Então, de forma análoga, definimos o que é uma sequência decrescente. Então, uma sequência decrescente, se a n é menor, perdão, maior agora. Ok, maior agora, tá? Pronto, só isso, para todo ele. Outro caso. Tem casos em que a gente vai precisar de falar de estritamente crescente, tá? E esse aqui normalmente é chamado de estritamente crescente, tá? Então, vou usar a notação do Leitode, ele coloca assim, crescente quando a n é menor ou igual, decrescente quando ele é maior ou igual que o AN mais 1. E o decrescente, o estritamente decrescente, vamos falar assim, estritamente crescente, quando aqui é estritamente maior. E estritamente decrescente quando isso aqui é estritamente maior, tá?
E finalmente, aqui deveria ser dele. Finalmente, o que é uma sequência monótona? Uma sequência monótona, ok? Se acontece o seguinte. Se ela for crescente ou decrescente, tá? Ok? Sequência crescente, monótona, sim. Ela for qualquer dos 3 casos acima, tá? Qualquer um dos 4 casos acima, tá? Crescente, decrescente, estritamente crescente, etc, etc, tá? Ok? Então, se ela for crescente ou decrescente. Bom, uma coisa, tá? Se uma sequência é estritamente crescente, também é crescente, tá? É só para diferenciar, tá? Se uma sequência é estritamente crescente, também é crescente. Se uma sequência é estritamente decrescente, também é decrescente, tá? Ok? Mas não vale o contrário, né? Se uma sequência é crescente, pode ser estritamente ou não, né? Ok? Então, quando que uma sequência crescente é monótona? Quando ela é monótona, quando é crescente ou decrescente. Sim, pode falar. Então, por exemplo, no caso, no exemplo anterior que a gente estava vendo, quando o R era maior que -1 e menor que 0, ela não seria monótona, visto que Deixa eu ver. uma subsequência estava crescendo e a outra estava decrescendo. Isso, não é monótona, não. Aham, não é monótona. Isso, tem razão, tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer exemplos, tá? Já que você mencionou. Essa sequência ó, é monótona? Sim ou não? Essa sequência é uma sequência monótona? Sim ou não? Não. Não, não é não, né? Não. Porque nem... Não, ok? Ok. Não é monótona. Ok? Deixa eu ver agora. Vou colocar outra sequência aqui. Pode falar, pode falar. Para ela poder ser monótona, ela tem que necessariamente convergir a algo ou não? Não. Pode ter sequências monótonas e não convergem, né? Por exemplo, né? Esse aqui, né? Como é que tende ao Ah, infinito, por exemplo? por Seria exemplo, crescente? essa sequência, só N, né? É monótona. Deixa eu ver para que você veja. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Não converge, né? É monótono. Correto? Agora, essa sequência. Bom, no caso anterior, sim, é estritamente crescente. É estritamente crescente, tem razão, tá? Ok? Porque não tem nada igualzinho aí, não, tá? E esse aqui, será que é monótono? Essa sequência. Não é monótona, ela fica oscilando, tá? Mas pergunta, essa sequência é convergente? Convergente, tá? Então, responde a pergunta, né? Tem sequências que convergem, mas não são monótonas, tá? Isso, né? Vai trazer. Esse é convergente, mas não... Ele vai fica oscilando, mas vai convergindo, tá? Essa sequência é mais ou menos assim, né? Cadê? Aqui estou 0.
Então, ele começa de menos 1 aqui. Aqui está o 1. Menos 1. Então, ele vai para cá, para 1 meio, para menos 1 quarto, 1 quinto, perdão, menos 1, 1 meio, menos 1 terço, 1 quarto, menos 1 quinto, e assim vai. Né? Ele cada vez vai, e se aproxima do zero. Oscilando, mas se aproxima do zero, né? Ok. Esse aqui não é monótono, tá? Agora, uma sequência assim. Essa sequência é monótona? Espera aí, temos duas perguntas aqui. Já ouvi te pergunta, pode-se dizer que é monótona se o sinal nunca é trocado, então? Não. Realmente, se for monótona, ela não troca de sinais, tá? Isso sim, ele não troca de sinal, tá? Ok? Mas se nunca troca de sinal, significa que é monótona? Não, tá? Ok? Não é a mesma coisa, tá? Se é monótona, ela não troca de sinal. Ok? Cuidado com essa ordem, tá? Se ela é monótona, ela não troca de sinal. Mas se ela nunca troca de sinal, será que é monótona? Não. Tá bom? Ok? Que mais? Alguém pergunta, podemos definir monotonia em intervalos específicos? Bom, não. Monótona é isto. Monótona é isso. Ok? Não tem intervalo. O N vai começar de 1, 2, 3, 4 e vai em diante. Tá? Não tem intervalinho, tá? Não tem intervalo aqui. Pode ser que os valores da sequência estejam dentro do intervalo. Isso é verdade, tá? Aqui Arthur me faz uma pergunta muito interessante. Se a sequência é constante, ela é crescente e decrescente? E aí, o que vocês acham? Deixa essa pergunta para depois. Daqui a pouco respondemos. Me responda essa aqui primeiro. Essa sequência é monótona? É monótona? Bom, para ser monótona, tem que ser crescente ou decrescente, tá? Ela é crescente? Ou é decrescente? O que é? Decresce. Tales diz que decresce. Vamos ver. Todo concorda? Todo mundo concorda? Então, deixa eu colocar. A sequência. Já ouvi que eu disse que cresce. E agora? São 1 a 1. Empatados. Diego diz que cresce. É mais ou menos? Essa sequência, vamos lá, tem como elementos. Vamos ver que elementos ele tem. Em cima, n mais 1, né? Embaixo. Então, se n vale 1, aqui tem 2, e aqui tem 1. Ok, quem foi aqui? Não é que a minha tela não dá para ver direito, como assim? Decresce. Ah, tá. Então, a sequência é assim, né? Bom, já ampliei. Deixa eu ampliar mais um pouquinho para que ninguém tenha dúvida. Decresce disso. Ok. Vamos lá. Aqui seria 3, né? E aqui seria 2. Decresce? Então, vamos lá. Parece que decresce, né? 2, 4. 2 vezes 2 dá 4, 3. Esse aqui é maior que esse aqui, né? E aqui, deixa eu ver. Então, 2, 3, aqui tem que ser 4, aqui tem que ser 3.
aqui tem que ser 5, aqui tem que ser 4, realmente decresce. Ok? Decresce. Mas como eu provo que decresce? Tem que provar que decresce, tá? Ok. Aqui, bom, foi óbvio, né? Aqui também não é monótono. Aqui vamos ver que seja... Então, vou colocar o termo geral. O termo geral é esse, tá? O próximo número, o próximo elemento aqui seria o AN. Isso aqui seria... Agora, o próximo elemento seria quando N sozinho vale N mais 1. Então, vou trocar onde tem N, vou colocar N mais 1. Ok? E aqui seria também a mesma coisa. Ou... Calma. Calma. Aí. Calma. Ok. Pronto. Esse é o próximo elemento. E aí continua ainda, né? Continua. O que devo provar para que a sequência seja decrescente? Calma, Diego. Ok? Deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Deixa eu ver. Para provar que a sequência é crescente e decrescente, por enquanto, só temos a definição. Então, vamos usar a definição, ok? Vamos usar a definição. Ok? Se eu acho que decresce, então eu vou provar que isso é maior que o A, N mais 1, ok? Em qualquer caso, para provar que cresce ou decresce, aqui pode ser maior ou igual, menor ou igual, tanto faz, eu vou fazer o seguinte, um truquezinho aqui, tá? E vai ser muito útil, ok? Eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular isso aqui, o coeficiente entre essas duas, tá? Quer dizer, deixa eu ver. Eu vou calcular isso aqui. Para saber se é crescente. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda, tá? Mas nem sempre resolve, tá? Calculemos isso aqui. Por quê, professor? Se isso dá um número menor que 1, ok? Se isso dá um número menor que 1, o que acontece? Esse numerinho aqui, o embaixo, o denominador, pode passar para o outro lado, e eu vou ter que AN é menor que AN mais 1. Então, nesse caso, a nossa sequência cresce. Se isso aqui é maior ou maior ou igual que 1, e eu passo esse cara para lá, a nossa sequência está decrescendo, né? Então, para isso que vai servir, tá? Para isso que vamos calcular isso aqui, tá? Ok? Então, quem é AN? Deu para entender, né? Espero que sim. Calculo isso aqui. Quem é AN? AN é esse cara. Ok? Eu tenho que dividir significa fazer isso, por essa expressão. Ok? Eu não vou fazer a continha aqui, tá fácil aqui, N mais 2, né? Tá logo, né? E aqui N mais 1. Tenho que dividir isso, correto? E dividir, para mim, significa o seguinte. Esse carinha, bom, tem um número, divido por esse. Dividir significa pegar esse número, multiplicar pelo inverso desse. Multiplicar pelo inverso. Então, eu sempre faço esse truquezinho direto. Eu faço demais e vou fazer muitas vezes. Então, significa que eu vou colocar aqui N mais 1 e o N mais 2. Por quê? Porque dividir frações, nesse caso, é a mesma coisa que multiplicar frações. Trocando aqui a ordem. O N mais 1 vai para cima, o N mais 2 para baixo. Né? Bom, se não, você faz do seu jeito também, não tem problema. Então, aqui eu tenho... Ó, o que eu tenho? Eu tenho N mais 1 ao quadrado, né? E embaixo eu tenho N vezes N mais 2. E aí? Consegui provar o que eu queria? Será que isso aqui é maior que 1? Ou menor que 1? O que você acha? Alguém tem ideia? Maior que 1? Bom, deveria, né? Já que queremos provar que é decrescente.
Como você comprova, Tales, né? Acho que me responde isso, Tales, que ele é maior que 1? Como você prova que é maior que 1? Se você abrir, vai coincidentemente aparecer o mesmo termo mais um em cima. Tá, vamos lá. Se você distribuir. Vamos abrir, então. Ok, abre. Abrindo, tenho n ao quadrado mais 2n mais 1, correto? Embaixo eu tenho n vezes n, n ao quadrado, correto? Mais 2n. Ah, tá. Isso mesmo. Muito bem. Esse aqui é igualzinho que esse aqui. Só que aqui tem um mais um, né? Um mais um que ajuda demais. Tá certo? Muitas vezes esse truquezinho ajuda demais, tá? E às vezes você chega em nada, tá? Chega a ser complicado. Nesse caso, sim, dá para observar que o numerador, né? Então, como esse carinha aí, é menor nesse caso, tá? É menor que esse aqui, tá? Não tem como, não. Então eu tenho... então, deixa eu ver. Esse aqui é menor que 1, né? Menor que 1. Por quê? Porque esse aqui é... Perdão, maior. Maior. Tá, deixa eu escrever assim. Pois... Na verdade, não como, né? Pois... n quadrado mais 2n é maior que 1. Então, isso aqui é menor que 1. Ó, o que eu estou fazendo? Isso aqui é maior. Né? Isso aqui é maior que isso aqui. Portanto, isso aqui é maior que 1. Perfeito? Perfeito. Então, isso aqui é maior que 1. É isso mesmo? Isso mesmo, tá. Logo, a n é maior a n mais 1. Então, a minha sequência é crescente ou decrescente? Portanto, a sequência é decrescente, né? Na verdade, é até mais que isso, é estritamente decrescente, tá? Mas é só... Não tem erro aqui, tá? Só para que ninguém se queixe aí, aliás, estritamente nesse caso, é decrescente. Ok, muito bem. Bom, uma pergunta. Essa sequência... Ah, tá, ok. Antes de passar para isso, aqui alguém me perguntou uma coisa interessante. Acho que era... Cadê? Arthur. Eu acho que era Arthur. Ah, esqueci. Ah, ele perguntava, se a sequência é constante, ela é crescente e decrescente ao mesmo tempo? O que vocês acham? Se uma sequência é constante... Uhum. Digamos que eu pego uma sequência, 4, por exemplo, aí constante. Tá? De AN é exatamente 4. E aí, o que vocês acham? A sequência é crescente? Ela não é monótona? Vamos ver se ela satisfaz, né? Aí, aqui está a pergunta. Se essa divisão der 1, não podemos dizer nada, certo?
porque pode crescer ou decrescer sendo o mesmo valor. Tem vezes que o AN sobre AN mais 1 realmente chega a oscilar. Então, aí você não pode falar nada. Pode ser às vezes maior que 1, menor que 1, às vezes maior que 1, menor que 1. Aí complicou, tá? Tem razão, Otávio, tá? Quer dizer, você pode não dizer nada, tá? Mas, se de forma geral, isso aqui, olha, nesse caso aqui, e nesse caso aqui, o AN sobre AN mais 1 é maior que 1, sempre, tá? Não interessa o N aqui, tá? Aqui não interessa, tá? Aqui não interessa o N, tá? Com o exemplo que Tales deu, para alguns valores de N, eu tenho que são iguais, para outros são menores, maiores, etc. Ok? Mas, aqui, de forma geral, aqui isso vale de forma geral para todos, tá? Aqui não tem nenhuma restrição, tá? Isso vale de forma geral. Ok? A N sobre a N mais 1 é sempre maior que 1. Então, isso vale para todo mundo. Ok? Bom, aqui, se a N for a N igual a 4, né? Será que a sequência é crescente ou decrescente? Bom, para isso eu deveria ter a nossa sequência, né? Olha, A1. Se for crescente, o A2 deveria ser como? Se for crescente, esse deveria ser maior ou igual que o outro, correto? Né? Mas nesse caso, aqui vale 4, aqui vale 4, em ambos casos. E isso aqui é menor ou igual? Sim. É maior ou igual? Sim. Vale as duas coisas, tá? Vale as duas coisas, tá? Na verdade, aqui vale igual, ok? Ok? Ok. A1, A2, A3, A4, e assim vai em diante, certo? Todos valem 4, né? A nossa sequência é 4, 4, 4, 4. Isso, 4. Ok? Valendo. Valendo o quê? Vale o seguinte, vale isso aqui, é a N, e menor ou igual, é a N mais 1, vale. Portanto, é crescente. Crescente nesse sentido, tá? Por isso que é ruim essa definição, tá? Esse tipo de definição, que dá o Leitoldi, tolera a função constante, e a função constante para ele também é crescente, tá? E esse é um probleminha do livro de autor, tá? Outros livros falam, isso aqui a gente chama crescente, para outros livros. E parece mais correto, né? Isso aqui é crescente e isso aqui é decrescente. Esse tipo, quando permite a igualdade, a gente chama não decrescente. Quando permite essa igualdade, a gente chama de não crescente. E aí também fica complicado um pouquinho, né? A forma de falar, né? Mas tem problema não, tá? Com essa definição, tenha cuidado, tá? Nem todos os autores vão se colocar em acordo. E nesse caso, para o leitor, ele coloca essa definição permite que a função constante seja crescente, tá? Aliás, vale o seguinte, né? Vale o contrário também, né? Vale. Isso aí. Por que vale? Porque são sempre 4, 4, 4, né? Portanto, também decrescente. Tá vendo? Ok? Então, uma função constante, uma sequência constante é crescente e decrescente. Doideira, né? E estraga tudo o que a gente queria. Tem como uma ideia, né? Uma sequência constante. A gente não espera que se chama crescente, né? Mas essa é a definição do leitor e vou seguir, não tem problema, tá? Ok? Muito bem. Isso não é nada demais. E claro, e como é crescente ou decrescente, portanto, monótono, tá? Tem razão, tá? Bom?
Ok. Tá bom, isso não faz problema, né? Tá? Ok. É estranho, né? Você pegar uma sequência que sempre permanece igualzinha, sempre, e você dizer que ela é crescente, né? Isso vai contra a forma de falar da língua, né? Tudo bem, mas essa definição permite isso. O que mais? Ixi, agora vai voando. Ah. Ok, vamos dar outra definição. Uma definição muito interessante e importantíssima, que é a seguinte. Ok. Nessas sequências que você viu, essa não é monótona, tá certo? Não é monótona. Mas existe algum número que seja maior que todos os elementos dessa sequência? Existe algum número que seja maior que todos os elementos dessa sequência? Qual seria? Quem seria o número? Busca um número, procure um número que seja maior que todos os elementos dessa sequência. Isso, Diego. Qualquer um maior que um, né? O próprio isso. O próprio 2, o 1 não seria maior, mas seria maior igual, né? Que esses elementos, tá certo? Ok? Também essa sequência aí tem um número que seja menor ou igual que essa sequência. Existem números que sejam menores ou iguais que todos os elementos dessa sequência. Por exemplo, o -1, ou qualquer número menor que -1, né? O -2, ou -1.000.000, -3, o que for. São menores. Agora, essa sequência aqui, será que tem algum número que seja maior que todos eles? No exemplo 2. Será que existe algum número maior que todos eles? Não, né? Porque ele vai crescendo. 1, 2, 3, 4. Ele é crescente. Ele é crescente, é monótona crescente. E monótonas crescentes pode ser que não tenha um numerinho que seja maior que todos eles. Mas, agora, aqui. Essa sequência aqui é decrescente. Ela vai decrescendo. Pergunta, será que ela é ilimitada? Quer dizer, existe um número que seja menor? Ela vai caindo, né? Ele vai caindo, ele faz uma coisa assim, né? Ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Será que tem um numerinho como limite aqui? Quer dizer, que seja maior que todos eles? Será que existe um número maior que eles? Perdão, menor que eles? Um número que seja menor que eles? Será que existe? O 1 nos diz tales. Todos são maiores que 1. Esses números são maiores que 1. Realmente, o 1 é um número menor que todos eles, tá? E nesse caso também tem outra coisa, que todos eles são menores que o 2, por exemplo. Menores que 3, por exemplo, tá? Menores iguais que 2 e menores que 3 e outros números, certo? O que eu quero dizer? Existe o que se chama sequências limitadas, quer dizer, estão dentro de um os valores estão dentro de algum intervalinho, tá bom? Os valores. Ok? Então, isso vamos analisar agora. Definição. Então, vamos falar o seguinte. Uma sequência. Cadê? Uma sequência. AM é limitada. Perdão. Primeiro, uma sequência. Ela vai ser.
aqui, dependendo, vai ser limitada superiormente, ok? Limitada superiormente. Se existe um número m, okay. Limitada superiormente, quando? Se existe um número m, ok? Esse número m, tal que a sequência, né? A n é sempre menor ou igual que m. Tá bom? Para todo n. Quer dizer, todos os elementos da sequência são menores que um número. Isso se chama limitar superiormente. Analogamente, definimos uma sequência é limitada inferiormente se existe um número, vamos colocar outra letrinha, mzinho, tal que para qualquer AN, esse AN é sempre maior ou igual, todos os AN são maiores ou iguais que esse mzinho. Isso vale para todo N, quer dizer, todos os elementos são maiores ou iguais que esse número, tá? Ok? E, finalmente, a gente diz que a sequência é limitada, somente limitada, se ela for limitada superiormente e inferiormente. Se ela for limitada superiormente e limitada inferiormente. Pronto. Tá bom? O que é uma sequência limitada? Uma sequência limitada se ela for limitada superiormente e inferiormente. Ok? O que significa limitar superiormente? Que existe um numerinho que é maior que todos os elementos da sequência. O que significa ser limitado inferiormente? Que existe um numerinho que é menor que todos os elementos da sequência. Pronto, você já sabe. Ok? Muito bem. O que mais? Tá, vamos fazer um exemplo, né? Um exemplo clássico. Bom, uma das perguntas que eu faço às vezes, só para provocar a curiosidade dos alunos, é a seguinte: me dá um exemplo, tá? Então vou fazer a mesma coisa. Me dá um exemplo de uma sequência que seja limitada. E aí, qual exemplo você me daria? Dá um exemplo. Cosseno de n? Muito bem, cosseno de n. Muito bem, cosseno de n. É uma sequência limitada, certo? É uma sequência limitada. Perfeito. Olha, qual é o seu nome? Igor. Igor, você ganhou um pontinho, tá? Ganhou um ponto para você, tá? Um ponto para Igor, por responder rapidinho, ok? Ele respondeu muito bem. Eu sei que todo mundo está respondendo, tá? Mas essa pergunta eu queria colocar um pontinho mesmo, mas você já me ganhou. Então, você me cobra na hora da prova, tá? Tá bom, obrigado. A sequência cosseno de n é limitada. Por quê? Pois, está fácil, professor. Pois, claro, porque cosseno de n é sempre menor ou igual que 1, maior ou igual que... então, menor ou igual que 1. Perfeito, perfeito. Certo? Mesmo que eu não saiba, tá? Quando n vai avançando, cosseno de 1, eu não sei quanto vale cosseno de 1. Alguém sabe? Alguém sabe quanto vale cosseno de 2? Cosseno de 3? Cosseno de 4? Eu não sei, mas o que eu sei é que ela é limitada. Tá bom? Ok.
Alguém me dá outro exemplo que não envolva seno nem cosseno, nenhuma função trigonométrica? Pode ser A qualquer outra. do exercício anterior. Opa. Cadê? Alguém me escreveu 1 sobre x. E outra me disse, cadê? Qual do exemplo anterior? Essa n mais 1 sobre n, ela é limitada em 2 e em 1. Tá, ok. Claro. Tá bom. E claro, esse exemplo já foi dado, né? Mas tudo bem, é isso mesmo, tá ok. Esse aqui, né? Tá certo, tá certíssimo. Ele também é limitado. Perfeito. Alguém me escreveu outra coisa a mais? Esse aqui, 1 sobre n, né? Imagino que seja 1 sobre n, não 1 sobre x, né? Bom, não tem nada demais, nada mais. A gente tenta escrever sequências envolvendo eles, né? A constante é limitada. Uma sequência constante é limitada também, né? Perfeito. Ok. Acho que vocês querem ganhar um ponto, né? Tá, deixa eu pensar. Eu vou colocar... Quem me responder ganha 2 pontos. Deixa eu ver. Então, vamos fazer agora assim. Me dê um exemplo de uma sequência que seja crescente e que seja limitada. Quem responder ganha 2 pontos. Uma sequência que seja crescente e que seja limitada. Raiz de x. Seria a raiz de n, né? Ele é limitada? Deixa eu ver. É limitada? Esse aqui não é limitado, tá? Ele vai para o infinito, tá? Tá bom? Diego diz menos. Bom, imagino que está querendo responder a pergunta que eu coloquei, né? Uma sequência que seja crescente e que seja limitada. Essa sequência não cresce, tá? Ela vai para zero. Ela começa... Deixa eu ver. Pera. Desculpa. Pera. Esse aqui, deixa eu pensar. Ele vale menos 1, vale menos 1 meio. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Então, Diego, você tem razão. Deixa eu ver. Logaritmo. Peraí. Ok. Então, esse aqui tá certo, tá? Esse aqui é crescente e limitado. Ok. Bom, deixa eu antes continuar. Diego ganhou seu 2 pontos, tá? Olha, tá gravado, tá? Diego, 2 pontos. Na prova. Ok. Fácil. Deixa eu ver. Quem mais me respondeu? Logaritmo de n. Você está me perguntando? Será que é verdade? Ln de n. Será que cresce? Ela cresce, tá? Mas não... Esse aqui cresce, mas não é limitado, tá? Agora, arcotangente de n... Bom, já constante, né? Alguém já colocou esse exemplo de uma sequência constante, tá? Deixa eu ver. Arcotangente de n. A função arcotangente. Deixa eu ver. Como é que é a função arcotangente mesmo? Arcotangente de n. Assíntota entre 2. Oi? A arcotangente é aquela que tem uma assíntota em π sobre 2 e menos π sobre 2. Ele é crescente? Sim. Perfeito. Você ganhou esse outro. Quem me respondesse aí? Desculpa, quem foi esse aqui? Essa foi para quem colocou arcotangente? Thales. Mais 2 pontos para você, então. Pronto. E não aconteceu em Natal, agora vai acontecer agora. Anota esses pontinhos, tá? Ok? Aliás, tudo isso aqui está gravado, e aliás, até o que a gente escreve também está gravado. Tá bom? Porque o tempo está vencendo, mas alguém escreveu? Confundi com limitado inferiormente. Tá bom, quase que ia levar em consideração. N quadrado. Não vale. N quadrado não funciona, né? Tá bom.
Tudo bem, mas fica atento, tá? Eu vou continuar fazendo esse tipo de perguntas no meio da aula que vem. Então, vai. Aliás, se você viu uma coisa interessante, me dá um exemplo interessante, eu te dou 1 ponto, 2 pontos, de acordo com como for, tá? E isso não somente conta como ponto. A quem está participando está sendo anotado dentro do chat, né, do Google, né, aqui. E na hora da prova, faltando 1 ponto para você aprovar, ou para 1 pontinho para você tirar 100, eu te dou com o maior prazer, tá bom? Mas se aquela pessoa que não participa, o que eu vou fazer? Ah, não participa, não ganha nenhum ponto, né? Ok? Não se preocupe, Jorge, todo Jorge, né? Todos que estão participando, né? Estão vendo quem participa, quem intervém, tá bom? Continua assim, tá? Não somente pelos pontinhos, né? Funciona muito bem isso. Pontinho para você, e além disso, você fica antenado, e eu fico mais feliz ainda. Ok. Então, finalmente temos uma coisa interessante, tá? Que não dá muito tempo de explicar, mas é o seguinte, ela diz assim, deixa eu copiar e colar aqui, perfeito. É o seguinte, vamos colocar a seguinte definição. Vou colocar aqui. Você está vendo, aqui tem uma sequência que é limitada, correto? Mas esse aqui, por exemplo, é uma sequência limitada, o cosseno de n. Esse aqui é o menor limitante. Bom, eu acho que é o menor limitante, tá? É isso, sim, eu acho que é isso, o menor limitante dessa sequência. Superior é o menor. E esse aqui é o maior limitante inferior. Né? Limitante inferior tem, porque o -2 também é limitante inferior. Tem um monte de limitantes inferiores, mas esse é o maior de todos. Tá bom? E a mesma coisa com isso. Tá? E a gente vai dar nome para essas coisas, tá? E esse nome vai ser o seguinte. Deixa eu escrever aqui, mas eu vou tirar uma fotinho aqui. É isso aqui. Esse aqui eu peguei do livrinho, tá? Para não estar escrevendo de toda hora. Então, se uma sequência é limitada inferiormente, como é o caso de um monte dos exemplos que a gente viu, então existe um número A, perdão, um número A é chamado limitante inferior máximo da sequência. Se para todo limitante inferior C, eu tenho isso aqui. Isso quer dizer, em outras palavras, né? O limitante inferior máximo é o maior de todos os limitantes inferiores, né? Aqui, por exemplo, o -1 é o limitante inferior, mas ele é o maior de todos eles, tá? Não existe outro. Se tivesse outro limitante inferior que seja maior que ele, estaria entre -1 e estaria dentro de -1, seria maior que -1, né? Mas isso não pode, tá? Porque esse aqui é o limitante inferior, tá? Ok? Ao maior limitante inferior chamamos limitante inferior máximo. E analogamente, ao menor limitante superior, quer dizer, vamos chamar de... Desculpa. Besteira. Ok. Pode falar, tá? Professor, por exemplo, a função cosseno, ela chega a alcançar, por exemplo, o valor -1. Então, o limitante seria o último valor que a função chega a alcançar em determinada, entre aspas, direção. Isso é meio complicadinho, né? Esse aqui, cosseno, se você trata cosseno de n natural, ele vai pipocando, tá? Mas, com certeza, isso eu teria que provar, claro, né? Mas se se tratar de x, cosseno de x, o maior valor é 1. Ele atinge esse valor em algum momento, tá? Mas com os naturais ele não atinge nunca. Deixa eu ver. Não vai atingir nunca. Mas vai ficar sempre perto. Ok? Ok? O cosseno de n, de 1, do número 2, do número 3, do número 4, não, com certeza estão entre -1 e 1. Mas... eles oscilam, tá? Eles não chegam, talvez, chegar no 1 mesmo, tá? Em nenhum momento. Mas ficam perto, tão perto dele. Podem chegar perto, tá? Não chega, não. 0 não conta, né? Pois é, o N não, o 0 não é 1, né? Não é natural, né? Bom, com a definição que a gente fez, né? Mas, Ele por vai exemplo, valer... pode falar. Por exemplo, ele chegasse a valer 1 em algum momento, aí o 1 deixaria de ser o limitante, aí o limitante seria o... Não. Digamos que se ele chegasse, ainda continuaria sendo limitante, tá? Ok? Mas o que eu estou dizendo é que ele não chega, tá?
mas ele vai ficar perto. Por quê? Olha, cosseno de 1, cosseno de 2, quando o cosseno vale 1? Zero. É 0, é um 2 2π, mas aqui ele teria que ser 2π, mas 2π é 3,1, é 6,28, não é, então não é 6, né? Ok? Quando ele vale 6, não, também não, é quase 1. 6, é quase 1. Talvez mais na frente. Mas como temos infinitos números naturais, pode ser que em algum momento ele fique perto, mas não necessariamente 1, né? 1 não vai ser com certeza nunca vai ser 1. Por quê? Teria que ser um múltiplo de 2π, tá? Ele tem que ser múltiplo de 2π, e não, isso não acontece, tá? A gente vai voltar nesse assunto, tá? Interessante isso, tá? Muito bem. Outra definição. Se uma sequência é limitada superiormente, então, o menor limitante superior vai se chamar limitante superior mínimo. Ok? Ok? Isso quer dizer assim, se existir outro numerinho que também é limitante superior, então o B é menor que esse numerinho que você encontrou. Né? Não tem, ninguém ganha dele. E, finalmente, esse aqui, esse importantíssimo teorema, que a gente vai usar depois. Tá? Opa, não deu certo. É chamado axioma do completamento. Tá? Essa é uma coisa da matemática também. Tá? Opa. Ele diz assim, ó, todo conjunto que não é vazio de números reais, limitado inferiormente, possui limitante inferior máximo. Todo conjunto não vazio de números reais, limitado superiormente, possui limitante superior mínimo. Quer dizer, esses numerinhos, dado uma sequência, se você que tem, em resumo, tá? De forma geral, se você tem uma sequência que seja limitada, aqui vale de forma geral, tá? Se você tem uma sequência limitada superiormente, então tem limitante superior mínimo. Se limitar inferiormente, tem limitante inferior máximo. Isso não vou provar, porque isso é uma coisa de matemática mesmo, tá? Isso já não cabe à nossa matéria, tá? Mas todo esse papo para quê? Para o seguinte, olha só. E vamos tentar provar em outro momento, tá? Ele disse assim, se uma sequência é monótona, agora sim, monótona, quer dizer o quê? Crescente ou decrescente. Se ela for limitada, então ela converge, tá? Ok? Desculpa aqui, Diego, eu não te escutei aqui. Não prestei atenção. Quando você queria escrever, tecnicamente seria uma fronteira. Tá, os limitante superior mínimo é tipo uma fronteira, é isso aí. O limitante inferior máximo é uma fronteirinha por parte de baixo, né? Tá bom? O nosso tempo já acabou, mas deixa eu ver, que acho que com seus colegas fiz mais um pouquinho. Eu fiz esses dois teoremas aqui, mas a gente vai voltar a falar deles depois, tá? É o seguinte, opa. Só para conferir. É isso aqui. Uhum. Então, se uma sequência é crescente e limitada, tá? Portanto, se é crescente, ele vai ser limitado inferiormente. Por quê? O primeiro elemento é o limitante inferior. Se é crescente, e já que é limitado, então limitado superiormente. Então, é monótono e limitado. Pronto, então ela converge. Ok? Isso que diz esse teorema, tá? E o limite, já que é crescente, ele vai ser menor, com certeza, que esse limitante, tá? E analogamente quando é decrescente. A gente volta a falar desse assunto na aula que vem, tá? A gente vai voltar a falar desse assunto, tá? Pense uma sequência que seja decrescente, tá? Deixa eu ver. Pense uma sequência decrescente e que seja limitada inferiormente aqui. Então, não tem jeito, tadinho, ele vai ter que se acumular em algum momento. E o pior, o teorema diz que ele vai convergir. Uma sequência que seja monótona, decrescente, e que seja limitada, quer dizer, não passe para baixo, ela vai ter que achar um momento encontrar um limitante, ok? E vai ter um limite, vai convergir, vai existir um limite, tá? E uma sequência crescente, mas que seja limitada, digamos, que não passa disso aqui, então não tem jeito, ele vai achar um limite, tá? Ok? Vai achar um limite. Isso que diz o teorema, tá? Isso vamos usar demais na hora que vem, tá? Ok? Deixa eu ver, alguém mais escreveu aqui.
E no caso de uma constante, o limitante superior e inferior são iguais? Isso, exatamente, Mateus. Não, o primeiro caso, Mateus, né? No caso de uma função, uma sequência constante, o limitante superior e inferior são iguais. Portanto, converge. A qual número? A ele mesmo, né? Tá certo? Aqui, Diego diz assim, né? Crescente, ele vai convergir no limite superior mínimo. Isso é uma propriedade. Olha, isso que você escreveu, Diego, é interessante, é uma propriedade, tá? Se você tem uma sequência que é crescente e limitada, o que nós vamos provar, isso está no Loitoldi, você tem razão, Diego, ele converge para o limitante superior mínimo. Se uma sequência decrescente e é limitada inferiormente, então ele vai convergir, sabe para onde? Para o limitante inferior máximo. Tá bom? Isso vamos ver na hora que vem, tá? Mas é isso mesmo, disso que trata esse teorema, tá? Ok? Bom, isso a gente vê com mais calma na aula que vem, tá? A gente vai treinar isso aí na aula que vem, com mais calma. Vamos fazer exemplos disso para calcular, ok? Ok, então, já acabou nossa aula, né? Então, se você tiver comentário, pode fazer. Eu vou interromper a gravação, mas a gente pode conversar ainda, tá? Nossa aula já acabou.